Glória a Deus. Eu quero dar continuidade à mensagem que nós começamos a semana passada. Redescubra a Deus através da graça transformadora. Nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus. Nós cantamos canções tão lindas aqui, tão lindas, canções de intimidade, de relacionamento. E sabe, irmãos, quando eu canto essas canções, eu oro a Deus e peço que não só eu, mas todos nós, não só fiquemos na música, nesse momento, mas que a gente viva de verdade cada letra que nós cantamos. São letras profundas, são letras que Deus tem dado para muitos ministros de adoração que Ele tem levantado nessa nação e em outras nações, em momentos de profunda intimidade com Deus. Você sabe que a música, ela tem a ver muito com a alma da pessoa, com o estado de espírito da pessoa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que cantamos. Você nunca vai ver uma pessoa que está deprimida, se separando de um casamento, perdeu o emprego, está endividado. Você nunca vai ver essa pessoa ouvindo uma música de celebração. Geralmente a pessoa que ainda não teve encontro com Cristo, ela vai ouvir uma música que é chamada aí de sofrência. Sofrência. Você nunca vai ver o cara ouvindo essa música e celebrando. Não, você vai ver assim, ó. É ou não é? Para baixo. Porque a música tem a ver com o nosso espírito. Então, o cara que compôs uma música, preste atenção. Se ele é de Deus, isso é muito importante. Se ele é de Deus, se é um servo de Deus, se nasceu de novo, ele vai para a sala do trono. E aí Deus entrega a letra, a canção para ele. Se a pessoa não é de Deus, para onde que ele vai? Se liga. Se ele não é de Deus, para onde que ele vai? Porque a música é um estado de espírito. Tem música que o ritmo é bacana, a letra parece ser muito inocente, mas em que momento essa pessoa compôs? Qual foi o objetivo? E quem que inspirou essa pessoa? Porque você vai ser inspirado e ministrado pelo Espírito que inspirou essa pessoa. Então cuidado, às vezes eu vejo alguns crentes, por falta dessa revelação, não é que a pessoa é mundana, não é que não teve encontro com Deus, mas por falta desse entendimento, pega uma música qualquer secular aí, e posta lá nos seus stories, entendeu? E acha que está tudo bem, não está tudo bem não, não está tudo bem não, isso vai influenciar na sua vida. Aí às vezes algumas áreas da nossa vida não fluem, a gente vem à igreja, dizima, oferta, a gente ora e não vê a coisa acontecer. E a gente diz, por que Deus? Por isso que a Bíblia diz que por falta de conhecimento, o meu povo perece. Então eu estou te dando aqui conhecimento e revelação dos céus. Quem está me entendendo diz amém. Ok? Veja as músicas que seus filhos estão postando. Veja os stories dos seus filhos. Preste atenção, deixa aqui dar um exemplo. Ainda não é a mensagem. Eu estava com um pastor outro dia, e eu acho que o Fabinho estava comigo naquele evento. Tinha outro irmão, acho que era o Gustavo também. E um pastor que ia pregar, um pastor até renomado, de uma linda igreja em São Paulo, pastor jovem. Conheço ele há muitos anos. E nós fomos para uma sala tomar um café, e ele disse assim, as pessoas me perguntam, como vai a minha igreja? A igreja que eu pastoreio. E aí eu respondo para as pessoas, qual igreja que eu pastoreio que você quer saber? A física, a presencial ou a do Instagram? A do Instagram está super 10. Tudo funciona, tudo perfeito. O ministério infantil chega pontual, não tem nenhum problema, todo mundo compra em escala. Mas a presencial tem sido um desafio cada dia. Por que eu lembrei disso? Porque às vezes a gente, se não vigiar, nós temos dois filhos. Um filho que a gente conhece do nosso lado e outro filho na internet. E muitos pais não conhecem os filhos que ele tem na internet. Os filhos falam uma coisa aqui, tem um comportamento aqui e outro na internet. Então é importante, pai, por mais que você confie no seu filho ou na sua filha,
Ainda que tenha 20, 30 anos, continua sendo seu filho, e responsabilidade sua. Ainda que seja casado, tenha filhos e netos, o seu filho continua sendo seu filho, e você continua sendo responsável pela salvação dele. Então vigia, olha lá, entra nos stories dos seus filhos, entra nas redes sociais deles, veja o que eles estão postando, as músicas que eles estão ouvindo, vai lá no Spotify deles, veja as músicas curtidas, veja a playlist deles. Você está preservando a alma da sua família. Quem está me entendendo diz amém. Quem recebe essa palavra com carinho, diga glória a Deus. Amém. Vamos aqui. Então nós precisamos redescobrir Deus através da graça transformadora. Às vezes nós achamos que conhecemos Deus, mas muitas vezes até conhecemos Deus de uma maneira superficial, rasa. E Deus quer que nós nos aprofundemos na presença dEle. Deus nos criou para ter intimidade, relacionamento profundo com a gente. Eu vou te mostrar na Bíblia, Gênesis, Deus criou o homem. A Bíblia diz que todo santo dia Deus ia estar com Adão. Deus observava Adão. O legal do relacionamento é isso, que a gente observa um ao outro. A gente consegue entender a necessidade um do outro. Marido e mulher, por exemplo. Quanto mais os anos vão se passando de casado, por exemplo, eu e minha esposa, agora nós vamos completar 27 anos de casado. A gente se entende no olhar já. Eu já sei o que ela gosta e o que ela não gosta. Às vezes algumas coisas ainda falha. A cor, vira e mexe, ela fala, não me compre nada dessa cor. E eu faço de tudo para não esquecer, mas ainda corro o risco de repente esquecer. Nunca me dê tal coisa, né? Eu não gosto de ganhar isso. E a gente vai se conhecendo no olhar. Isso é o que? A convivência, o relacionamento. Eu já sei o dia e a hora e a estação que ela está. Se eu posso falar alguma coisa ou se eu corro risco de vida. Eu já sei. Isso é a convivência. Às vezes com um bom dia, o beijinho da manhã, a gente já sabe como vai ser o dia. Eu já dou uma olhada para minha menina ou para o meu garoto e digo, não mexa, não fale nada. Está todo mundo hoje aqui correndo perigo. Mas esse é resultado de um relacionamento, de uma intimidade. Um dia Deus estava com Adão e disse assim, Adão, não é bom que você viva só. Você tem tudo o que humanamente um homem precisa. Você tem saúde, você tem alimento, você tem um ar de qualidade, você tem toda a natureza à sua disposição. Você não sente, olha aqui, você não sente calor demais e nem de menos. Você não sente frio demais ou frio de menos. A temperatura era estável, a Bíblia diz. Não tinha tempestade. Adão não era pego com a chuva. Muitos irmãos hoje não vieram ao culto por causa da chuva. Adão não tinha esse problema. Não tinha tempestade. Não tinha vendaval. Tudo funcionava perfeitamente. Mas Deus, na sua soberania, na sua onisciência, Ele percebeu a necessidade de Adão. E Ele disse, não é bom que o homem viva só. E Ele fez uma auxiliadora, tirou do homem uma mulher. E o homem agora se alegra, ele diz, uau, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ela será chamada mulher. Foi nós que demos o nome à mulher, foi Adão. Mas Adão e Eva, eles pecaram. Quando eles pecaram, Deus diz, puxa, já não posso mais estar com eles. O pecado agora nos separa. Existe um abismo entre Deus e o homem. Deus olha lá dos altos céus e diz, eu queria tanto estar com Fabinho, mas o pecado não permite eu chegar até ele. Eu sou santo e ele agora é um pecador. Eu disse para ele que não era para comer daquele fruto, porque se ele comesse, ele morreria. E agora o Fabinho está morto. Só que ele continua sendo minha criatura. Mesmo morto pelo pecado, eu continuo amando.
ele continua sendo amado do Pai. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse homem volte a ter relacionamento comigo outra vez. Aí nasce a graça salvífica, a graça salvadora, a graça redentora, a graça que vem através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que significa graça? Graça significa favor imerecido. O homem foi avisado, mesmo assim ele desobedeceu. Ele não merece mais a salvação, mas Deus decide salvá-lo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Então, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5, a última parte do versículo diz assim: pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela... Eu quero ouvir a igreja. Nós somos salvos pela... E a graça é somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A salvação não vem pelas nossas obras. Nós estamos aqui dando treinamento às terças-feiras, para os irmãos servirem com excelência ainda mais do que tem servido. Outros sendo treinados para servir, começaram a servir na igreja. Mas nós não somos salvos pelos serviços que prestamos à comunidade. Nós não somos salvos pelas obras, porque nenhuma obra, nada do que podemos fazer é capaz de nos restaurar, nos redimir, nos purificar, nos santificar. Somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender a graça, ok? Nós precisamos entender para viver, para valorizar, viver e ser transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e voltarmos a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Vamos ao primeiro e único tópico da mensagem. Eu quero que você entenda o seguinte: quando Adão pecou, Deus ia estar todos os dias com ele. Deus sentava frente a frente com Adão. E por causa do pecado não teve mais essa intimidade, esse relacionamento. Agora, já que através da graça da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus restaura o homem, Deus agora não quer só ficar frente a frente, lado a lado. Ele agora quer habitar, Ele quer morar dentro de você. Então o primeiro tópico da mensagem, anote: Deus vive dentro de você. Você não entendeu? Só uma irmãzinha ali que disse glória a Deus bem baixinho. Olha aqui, mas falou. Eu vou repetir: Deus vive dentro de você. Amém. Deus vive dentro de você. Deus não quer, em outras palavras, correr mais o risco de estar com você, vai embora, e quando voltar, você já, perna para quem te tem por causa do pecado. Mas Deus agora, Ele quer habitar dentro de você. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve à igreja de Coríntios, em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 17, e ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor, quem já se uniu ao Senhor aí? Quem já nasceu de novo? Quem já entregou a vida para Jesus? Diz glória a Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Para valer agora, 1, 2, 3. Aquele que se une ao Senhor, aquele que entrega a vida para o Senhor, aquele que é dirigido pelo Senhor, aquele que abre o coração para o Senhor entrar, morar, fazer morada nele, ele agora se torna um em espírito com o Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Se Deus é amor e você é um em espírito com Ele, você é o quê? Amor. Você é o quê? Então você não é mais uma pessoa irada. Você não é mais uma pessoa amargurada. Você é o quê? Amor.
Está diminuindo? Você é o quê? Amor. Diga, eu sou um poço infinito de amor. Porque você nasceu de novo. Agora o Espírito Santo do Senhor habita dentro de você. Antigamente, para nós entendermos, era mais ou menos assim, no Antigo Testamento. Mais ou menos assim, dentro da nossa limitação humana, para a gente entender. Está ali o nosso irmão Moisés. Digamos que o Moisés vai tomar uma atitude errada, e eu aqui como Senhor e o Moisés ali. Então, se eu quisesse falar com Moisés, eu como Senhor, como Deus, eu teria que gritar: Moisés, não faz isso não. E às vezes poderia correr o risco dele não ouvir. Aí Deus diz: sabe o que eu vou fazer? Já que eu resgatei o homem do pecado, das trevas, ele nasceu de novo, agora eu não vou viver mais lado a lado com ele não. Agora eu vou habitar dentro dele. Então quando ele pensar em pecar, eu lá dentro dele já digo: Moisés, você não pode fazer isso não. Quem já tem vivido isso aí com o Espírito Santo? Você só pensou, você nem fez, você nem falou. O Espírito Santo diz: isso não tem nada a ver com você. Você não é mais essa pessoa. No passado você podia fazer, agora não. Agora eu habito dentro de... E o Espírito Santo tem nos livrado de cada uma, fala a verdade. O Espírito Santo tem nos livrado de cada situação, de cada perigo, de cada abismo. Porque agora Ele habita dentro de nós. Estamos tão próximo dEle que somos um só em espírito com Deus. O poder transformador da graça é o poder de relacionamento. É o poder do quê? Relacionamento. Os testemunhos que eu tenho ouvido nos últimos tempos têm as mesmas características. As pessoas estão se apaixonando profundamente por Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos e faz um olhar bem romântico e manda um beijo para Jesus. Diga: Jesus, eu estou apaixonado pelo Senhor. Aleluia. Faz aí. Você faz biquinho para selfie, faz um biquinho para os céus agora e diz: Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor. Relacionamento. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, aleluia. Foi Ele que deu a vida dEle por amor a nós, foi Ele que abriu mão de toda a sua glória, e nós estamos cada dia mais apaixonados profundamente por Jesus. Quem está me entendendo diz glória a Deus. A intimidade com Deus está sendo restaurada. Outro dia não sei se era sexta-feira à tarde ou era domingo à tarde, e os irmãos ali que estão no grupo da sala de oração já estavam fazendo a agenda do dia seguinte. Eu falei: caramba, glória a Deus, olha isso aqui, ideia. Ainda tem gente orando na escala de hoje e já tem gente se colocando na escala de amanhã. Isso é gente apaixonada por Jesus. É pessoas que entenderam o poder da oração. É pessoas que sabem que o nosso Deus continua vivo, ouvindo e respondendo às nossas orações. Ele tem boca e fala, tem ouvido e ouve, e as mãos dele estão estendidas para nos salvar e nos abençoar. Se você crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. A intimidade com Deus está sendo restaurada. A religião se transformou em relacionamento. Relacionamento. Sabe por quê, meus irmãos? Religião não muda a vida de ninguém, só muda o Senhor Jesus Cristo. A religião te obriga a fazer alguma coisa, ninguém está aqui obrigado. Ou seja, o eu tenho de fazer se transformou em eu quero fazer. Aleluia. Você não faz mais. Olha aí, ó. Eu tenho de fazer se transformou em quê? Eu quero fazer. Eu quero fazer porque o amor dele me alcançou. Eu quero fazer porque eu sou eternamente grato a ele. Eu não faço para ser abençoado, eu faço porque já sou abençoado. Aqui nessa igreja ninguém dizima, ninguém oferta, ninguém primicia para ser abençoado. Nós só ofertamos e primiciamos e fazemos porque já fomos abençoados. Somente abençoados dizimam, somente abençoados primiciam, somente abençoados ofertam e somente abençoados servem na casa de Deus. Aleluia. Ele entende o que Jesus fez por ele e ele quer fazer tudo o que ele pode por Jesus. Aleluia.
Pessoas que fazem porque entendem que foram alcançados pelo Evangelho da graça. A graça transforma a religião em relacionamento verdadeiro. Diga comigo, a graça transforma a religião em relacionamento o quê? Verdadeiro. Tem gente que frequenta religiões que foi até hoje na programação daquela religião, mas sai dali e já vai pecar. Sai dali, não quer nem mais saber daquela religião. Vai no outro domingo só bater cartão para desencargo de consciência, porque eles ainda não entenderam esse poder da graça transformadora. Muitas pessoas ainda estão pagando promessas, nós respeitamos, porque elas ainda têm essa crença. Eles vão pagar promessa, eles dizem, eu vou pagar promessa. Não, nós não pagamos mais promessa, nós só agradecemos, porque Ele já fez tudo o que eu tinha que fazer. Nós celebramos. A gente não vem na igreja por obrigação, a gente não vem na igreja para Deus fazer, a gente vem na igreja porque Ele já fez. Aleluia, aleluia. As pessoas estão experimentando uma nova vida e uma intimidade com Deus que elas nunca tiveram antes. Irmãos, qualquer dia eu vou deixar a câmera gravando aqui. Os homens chegando ali no hall de entrada. Eu vou deixar gravando lá fora. Quando a igreja ainda está fechada. Eles ficam desesperados para entrar. Depois, quando levanta a porta de aço, eles entram, vêm atrás, não esperam acender a luz não. E quando abre aquela porta de vidro, eles invadem, vêm pegar os primeiros lugares aqui. É assim ou não é? Hoje eu tenho uma bobeira. 2 minutos eu atrasei da minha sala. Quando eu cheguei aqui, a reunião já tinha acontecido. Isso nunca tinha acontecido. Falei, meu Deus, já são 7:02 e já começou, os caras já estavam aqui na presença de Deus. Relacionamento com Deus. Aleluia, aleluia. Aquelas pessoas que um dia estavam longe se aproximaram de Deus, e nesse lugar de proximidade, suas necessidades são mais do que atendidas. Por isso que nós cantamos, por Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, por amor e com alegria. Todos os meus dias são de quem? É dele. Continue cantando essa música. Você vai ver muita gente querendo te acusar e falando falso, hipócrita. Não, você pode não estar vivendo tudo que você está cantando ainda, mas você vai viver. Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o grande dia de Cristo Jesus. Cante, cante. Conforme a gente canta, o mundo espiritual vai trabalhando em nosso favor. E quanto menos você pensar, você está totalmente envolvido, encharcado na presença do Espírito Santo. Aleluia. É Ele, é por Ele, aleluia, são todas as coisas. Onde a graça chega, o relacionamento com Deus floresce. Onde a graça chega, o relacionamento com Deus floresce. Por isso que Deus disse um dia para o apóstolo Paulo estava passando uma luta muito pesada, e ele clamando a Deus, pedindo para tirar o espinho da carne, e ele clamou, e Deus respondeu para ele, disse, Paulo, a minha graça te basta. Você está querendo cura física? Você está querendo dinheiro? Você está querendo livramento? Paulo, só a minha graça já é o suficiente para a sua vida ser feliz. Fala para o seu irmão, somente a graça de Deus já te basta. Porque a graça, onde, aleluia, a graça chega, o relacionamento com Deus floresce. A graça não impõe regras. A graça não impõe regras. Ela constrói pontes para o coração de Deus. Isso é lindo. Já existia um abismo entre Deus e o homem. Veio Jesus Cristo, a graça em pessoa, e fez uma ponte. E aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra nessa ponte chega até o Pai através de mim, disse Jesus. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outro atalho, somente através da graça. E quando a gente entende a graça, a gente valoriza essa oportunidade. Quando a gente entende o poder da graça, a gente foge do pecado e corre para Deus.
A gente quer aproveitar ao máximo essa oportunidade que o Senhor Jesus nos deu. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 41, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus não está falando que Marta está errada. Jesus não está falando que Marta está em pecado. Jesus não está dizendo que o que Marta está fazendo é pecado. Ela só está focando nas coisas dessa terra. O que ela faz é bom, mas não é o primordial para a nossa vida. O que Marta está fazendo pode ser tirado dela. O que Marta está fazendo, hoje ela faz, amanhã ela pode não fazer mais. O que Marta está focada, amanhã, mesmo ela querendo, ela pode não ter mais, conseguir fazer. Mas Jesus diz assim: todavia, apenas uma coisa é necessária, Marta. Maria escolheu o quê? A boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu já vi pessoas se dedicarem tanto a uma instituição, a uma empresa, a um negócio, e deve fazer com excelência. Nosso Deus é um Deus de excelência. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Mas nós não podemos colocar o nosso foco só no trabalho, só nas instituições deste mundo. Pessoas que já trabalharam há anos e anos e anos, tinham garantias, tinham tudo de um emprego duradouro. Um belo dia chegaram, está demitido. Porque tudo que você faz nesse mundo pode ser tirado. Mas quando você se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo, ninguém consegue tirar de você. Podem até tirar a sua vida, podem calar a sua boca, podem parar o seu coração, podem te colocar dentro de uma prisão, mas não podem roubar essa intimidade que você tem com Deus. No final da vida, o que vale é a alma. Tudo que você faz aqui nessa terra, você pode fazer por 50, por 60, por 70, 80, 90 anos. Mas um dia acaba. Mas a adoração ao Senhor Jesus Cristo é para sempre. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que quando nós chegarmos lá na glória, nós receberemos uma coroa da vida. Todos nós vamos receber uma coroa. A Bíblia diz que no grande dia todos serão retribuídos pelo bem que fez ou pelo mal que fez. Aqueles que serão retribuídos pelo bem receberão a coroa da vida. E a Bíblia diz que nós vamos nos unir ao coral de anjos. E nós vamos pegar essa coroa e depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E juntamente com o coral de anjos nós vamos cantar eternamente que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Querendo ou não querendo, a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós não vamos esperar o grande dia, nós vamos fazer isso agora. Nós já o adoramos agora, nós já buscamos essa intimidade agora. Para algumas pessoas no grande dia vai ficar meio desconcertado. Como assim? Como que eu ajoelho? Como que eu falo? Como que eu declaro? Para nós vai ser normal. É o nosso estilo de vida. Intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Você já viu um pai de família respeitoso, que não faz nada errado? Ele passa por uma autoridade, um policial, bom dia. Você passa no trânsito, você até dá um sinal,
para o guarda, sem nenhum BO, sem nenhum problema. Você fala, bom dia, senhor. Boa noite, senhor. Aí você pega o delinquente. Ele é todo malandro, todo machão, não sei o quê, não tem medo de nada. Quando chega o policial, ele diz o quê? Todo sem jeito. Não, senhor. Não, senhor. Porque ele não está acostumado, não é um ambiente que ele vive. Ele ali está sendo chamando a autoridade de senhor forçadamente, por obrigação, por medo de ser preso, por medo de ser maltratado, de ser punido. É diferente o crente que já tem essa intimidade com o Espírito Santo hoje aqui, no meio de toda essa bagunça que a sociedade tem oferecido, de toda a malignidade que está fluindo nessa sociedade. Mesmo assim a gente continua com essa intimidade. Vai chegar no grande dia, a gente não vai ficar desconcertado. A gente vai dizer, ainda bem que agora nós estamos na presença dele. Se lá embaixo, com tudo o que acontecia, a gente já adorava e tinha intimidade, imagina aqui com o corpo glorificado. Então, irmãos, nós precisamos buscar essa graça, esse relacionamento profundo. Tudo começa quando se valoriza a pessoa de Jesus e o que Ele realizou para que você pudesse experimentar uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você ora, quando você foge do pecado, quando você lê a Bíblia, quando você se consagra, você está valorizando o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Quando você xinga, quando você briga, quando você peca, quando você não está nem aí para Deus, você está desprezando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. O que acontece quando você permanece nesse lugar de intimidade? Lugar de intimidade com Deus. Nós passamos a habitar no lugar de abundância na terra de Gozém. Pastor, que é isso? Terra de Gozém? Está na Bíblia. A palavra Gozém significa literalmente aproximar-se de Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 9 ao 11, conta a história de José. José, você já sabe, ele foi vendido como escravo ao Egito. E lá no Egito, depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, ele foi levantado como governador. Como o segundo homem do Egito, ele administrava toda a riqueza daquela terra. E ele passou a administrar aquela riqueza de toda aquela terra, porque Deus mostrou para ele, interpretando o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Então, durante os 7 anos de abundância, ele administrou bem. Ele administrou muito bem. Ele multiplicou a riqueza do Egito. Ele armazenou a riqueza do Egito. E quando acabaram os 7 anos de abundância, veio 7 anos de escassez. No segundo ano de escassez, quem chega até ele? Os irmãos que venderam ele como escravo para o Egito. Sabemos de toda a história, através de alguns enigmas, através de algumas pegadinhas. José descobre que de fato aqueles caras eram os irmãos dele. E aí José diz assim para os seus irmãos: voltem depressa para a casa do nosso pai e traga-os. Vamos ler o texto? Gênesis 45, versículo 9. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Tem alguém aí? Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão o quê? Na miséria. O que José está nos ensinando? Em Gozém tem provisão. Na presença de Deus tem o quê? Provisão. Uma irmã me compartilhou agora na hora do louvor e disse: pastor, deixa eu contar uma bênção. Eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não queria pedir para o meu esposo. E hoje pela manhã minha irmã entrou em contato comigo e disse: eu senti de Deus de te dar uma oferta, me manda o seu Pix. E o valor, pastor,
era o valor exato da conta. Quem está próximo de Deus tem provisão. Fala para o seu irmão, vem para Gozém. Fica em Gozém. Fala para ele, permanece em Gozém. Permanece na presença de Deus. Permanece perto dele, íntimo dele, que haverá provisão. Meus irmãos, o mundo vive hoje repleto de fome, incerteza econômica, corrupção e todo tipo de males e tragédias. As pessoas têm medo de tudo. Muitas pessoas vivem uma vida cheia de estresse e ansiedade simplesmente por causa do caos que vem ao seu redor. Mas olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 2. Olhe a escuridão sobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você está no mundo de densas trevas, muita escuridão ao seu redor, mas só em cima de você, meu irmão, que está próximo de Deus, que está na terra de Gozém, haverá uma nuvem de glória. O mundo pode entrar em crise, mas você vai permanecer em Cristo. Pode ter fome em toda a terra, mas na terra de Gozém haverá o pão da vida. Aleluia, aleluia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 do outro lado, e você não será atingido. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra você ou os seus prosperará, porque você está em Gozém. Você está na intimidade com o Espírito Santo. É isso, irmãos, que nós precisamos buscar. Mas em meio a toda essa escuridão e incerteza, quero que você saiba que há um Gozém onde você e sua família podem se refugiar. É um lugar abençoado onde Deus diz: estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, e ali eu te sustentarei. Deus não vai deixar você perecer. O salmista tinha essa intimidade com Deus, e um dia ele disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi o justo mendigar um pão, e nem a sua descendência, porque ele tinha intimidade com Deus. É isso que o Evangelho da Graça faz por nós. É um profundo relacionamento restaurado. A graça nos aproxima de Deus. Voltamos a ter intimidade com Deus, e nunca sonhamos ser possível. A nossa intimidade com Deus, sabe o que ela gera? Nessa nossa intimidade com Deus, a esterilidade dá lugar à frutificação, a falta é substituída pela abundância, a tristeza e a doença pela alegria e a vida, o medo pelo amor, a confusão e a insegurança pela paz e certeza, a derrota pela vitória e a falta de propósito pelo destino divino. Na presença de Deus, tudo é restituído e tudo é restaurado. Quero convidar você a ficar em pé e dizer para você: descubra Deus através da graça transformadora. Que você nesta noite possa dizer para Deus: Senhor, eu quero escolher a melhor parte. Que você possa cantar para Deus como Maria: eu quero intimidade, eu quero me prostrar, eu quero te conhecer cada dia mais. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai se revelando a você. Pastor, como eu desenvolvo essa intimidade com Deus? Através da sua palavra.